Olá, estudante, tudo bem? Então, bem-vindos à nossa atividade, a SA2, tá bom? Da UC2, Rotinas Administrativas. Essa atividade se trata sobre um cronograma de orçamento, né? Então, a gente pode utilizar o cronograma para várias coisas, né? Na atividade na UC1, nós utilizamos o cronograma ali como se ele fosse um calendário para determinar o tempo que nós vamos utilizar para realizar cada tarefa, né? Então, utilizamos ali as tarefas, os meses, né? E aí nós fizemos o cronograma assim. O cronograma também pode ser utilizado para um orçamento, né? Então, é isso que nós vamos aprender nesta atividade da UC2, tá bom? Então, esse cronograma, né, ele vai calcular ali o valor orçado e o valor real. Então, qual é a diferença, né? Quando a gente orça alguma coisa, a gente pretende gastar tal valor, né? Então, eu preciso comprar um celular e eu planejo que eu vou gastar uns 1.500 nesse celular, né? Um exemplo. Aí eu vou na loja e eu vejo que em uma loja está 1.300, numa outra loja está 2.000, né? E em outra loja está 1.800, né? Então, qual loja que eu vou escolher? A mais barata? É o mesmo aparelho, né? Então, eu vou, né? Quanto eu pretendo gastar? Se eu pretendo gastar 1.500 e eu achei um de 1.300, né? Eu posso comprar esse de 1.300 ou eu posso comprar o de 2.000, né? Sem problema nenhum, tá bom? Então, esse valor orçado é isso que nós vamos ver. Quanto que eles pretenderam gastar na obra, tá bom? Depois, a segunda parte da atividade, que ela é dividida em 3 partes, tá bom? Então, a terceira parte é nós calcularmos quanto que nós gastamos por mês nessa obra e quanto que foi esse valor acumulado, né? Quanto foi acumulando dos meses anteriores, ok? Depois, nós vamos gerar um gráfico, né? O gráfico acho que é a parte mais tranquila, né, para fazer, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem no desenvolvimento dessa atividade, depois vocês podem me procurar, tá bom? Então, vamos lá. Vou fechar aqui a minha câmera, vou compartilhar a tela da atividade já, tá bom? Deixa eu só aparecer aqui. E aí, eu vou fechar minha câmera para ficar mais tranquilo. Deixa eu subir aqui, melhorar. Então, vamos lá. Essa é a nossa atividade, tá bom? Então, aqui eu vou ter o nome, né? Coloquem o nome de vocês, a descrição da etapa, tá bom? E aí, nada mais, nada menos do que o nome da atividade. Eu vou configurando ela e vocês vão vendo, tá bom? Então, o que nós vamos calcular primeiro? A gente tem aqui a coluna do gasto orçado, vou colocar aqui de laranjinha. Então, vamos somando o valor orçado, né, e o gasto real, que é o que nós vamos calcular. Então, gasto real, vou pintar aqui de azulzinho e nós calcularemos depois. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil a visualização, tá bom? Deixa eu acertar aqui só para aparecer o valor. Então, observem o valor orçado, né? Então, o valor orçado eu já sei quanto que é que gastei em cada um desses segmentos, tá bom? Então, aqui, vamos lá. O meu valor orçado foi 10.000, 8.000, 5.000, né? E 8.000 novamente. Então, qual que é o valor total? Então, é uma soma, né? Então, nós vamos somar os valores, né? Então, nós podemos fazer, né, de duas formas, somar linha por linha ou já somar, né, direto. Então, eu vou pôr aqui, daí 6, os 2 pontos vai determinar até onde eu quero, tá bom? Então, eu quero até aí 13, tá? Então, eu vou dar um enter. Ai, peraí, deixa eu só configurar uma coisita aqui, que ele acaba mostrando coisas a mais. Peraí. Aqui bem rapidinho, deixa eu só eu configurar essa linha, excluir, porque se às vezes dá um erro. Excluir, opa, excluí a linha errada. É a linha 3, às vezes dá até a gente adivinhar aqui, se umas dificuldades que às vezes a gente encontra, tá bom? Que eu vou mandar para vocês, vai estar bem certinho ali, a gente consegue fazer. Então, primeira coisa,
Esse daqui é chamado de célula, tá bom? Essas aqui são as colunas, tá? Então, essas são as colunas. E essas aqui são as linhas, tá bom? Então, essas as contas que nós iremos fazer, tá? Tem uma linha a mais aqui também. Então, vamos lá. Agora eu vou calcular o meu gasto real. Então, eu vou calcular por linha, tá bom? Então, a mesma coisa, é uma soma, né, que eu estou fazendo. Eu vou abrir parênteses, então eu vou pôr aqui. Da D6, 2 pontos, H6, fecho parênteses e dou um Enter. Eu posso só calcular aonde eu tenho os valores, né, ou eu calculo a linha toda. Eu prefiro, particularmente, calcular a linha toda para que não tenha nenhuma outra interferência, tá bom? Então, novamente, igual a soma, vou abrir parênteses, vou pôr aqui da D7, mudei de linha, observem isso, tá bom? Até a H7. Fecho parênteses e dou um Enter. Para calcular o restante, eu posso, quando vocês clicam na célula, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, quando tá vendo aqui nesse quadradinho fica um verde e no final tem um quadradinho. Quando você põe em cima, ele vira um mais. Eu posso arrastar e ele vai calcular a linha de baixo, tá bom? Se eu arrastar mais uma vez, ele vai calcular outra linha. Então, aqui, o meu valor orçado, eu pretendi gastar 31 mil, eu gastei 34. Poderia ser para mais ou para menos, tá bom? Então, essa foi a fórmula que eu utilizei aqui. Agora, eu vou fazer aqui o cálculo do meu valor mensal. Eu vou dar uma outra corzinha para ficar mais fácil para vocês identificarem. Então, aqui no meu valor mensal. Então, em janeiro, né, eu não gastei nada além do que fundação. Então, é os 5 mil, tá bom? Já em fevereiro, eu gastei 8 mil com fundação e 1.000 com alvenaria. Então, eu tenho duas somas para calcular. Então, eu posso fazer aqui da E6 mais a E8, que é onde eu tenho o valor, e eu fecho parênteses, tá bom? Então, eu gastei 9 mil. Ou eu posso fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá bom? Utilizar os dois pontos, tá? Então, eu posso pôr 2 pontos e aí eu mudo a linha, que é a E9, tá bom? Tá bom, desculpa. Eu vi que já tava, perdão. Então, aqui, ó. A E9. E foi o que eu não fiz. Peraí, deixa eu deletar aqui. E9. Bom, fecha parênteses, ele vai calcular o 8 mil da mesma forma, tá bom? Então, bem tranquilo. Em março, né, a mesma coisa, soma, vou abrir parênteses e vou pegar aqui, da G6 até a G9, fecho parênteses, dou um Enter, tá bom? Então, eu posso fazer dessa forma também, ok? E aí, vocês vão calcular aqui abril e maio, ok? No valor acumulado, né? Então, quanto que restou do mês anterior para que eu pague, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Então, em janeiro, a gente sabe que foi 5 mil, então eu só repito os 5 mil, tá bom? E aí, em fevereiro eu já tenho uma base, então eu gastei 9 mil, né, no mês, mas eu tenho acumulado de janeiro. Então, eu vou calcular esses dois. Então, a mesma coisa, é uma soma, tá bom? Vou abrir o parênteses, então eu vou colocar aqui da D6, da D12, perdão, mais a E11, porque eu só quero elas, tá bom? As células ali. Então, 5 mais 9, 14, beleza? Em março, quanto que foi o acumulado de março? Então, eu vou pegar aqui os 14 mil do acumulado, mais os 13 que eu gastei no mês. São a mesma coisa, igual a soma. Vou abrir o parênteses, vou colocar aqui o E12 mais o F11,
Vou fechar o parênteses, dou um enter e ele me calcula, tá bom? Então, calculem primeiro aqui os mensais de abril e maio, para depois vocês calcularem os acumulados, tá bom? Eu vou. Opa, deixa eu fazer uma coisa aqui para ajudar vocês, para vocês relembrarem as fórmulas, tá bom? Então, a fórmula que eu utilizei aqui, né? Então, eu vou pôr um ponto, porque senão eu não consigo colocar a fórmula, tá bom? Então, igual a soma, porque eu quero saber o valor, né? Então, eu vou pôr ali igual a soma, vou indicar, vou abrir o parênteses. Para calcular ali o valor orçado, né? O valor total orçado, nós fizemos do I6, 2 pontos, e 9, ok? Mas eu também poderia ter feito igual a soma, vou abrir os parênteses e vou colocar ali I6 mais I7 mais I8 mais I9 e fechava o parênteses e ele ia me dar, opa, ia aqui, né? Então, eu poderia ter feito essas duas fórmulas, tá bom? Para isso, beleza? Então, aqui. E aqui, o do valor orçado, né? Nós fizemos o valor ali de exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui igual a soma, vou abrir o parênteses. Então, eu usei o D12 mais o E11, né? Foi essa fórmula que nós utilizamos, tá bom? Então, a gente pode utilizar várias formas, né, para fazer essa soma, mas essas são as melhores, tá bom? Mais práticas de usar. Né? E aí, quando eu vou utilizar aqui o valor total, né, do gasto real, né, eu também posso fazer da mesma forma, tá bom? Coloco aqui, né, por o igual, e eu somo a coluna toda, tá bom? Ou eu somo linha por linha, tá bom? Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui no valor mensal, né? Então, eu não tenho outro valor, 5.000, eu posso somar com os 2 pontos, né? Da onde eu quero, tá bom? Ou eu somo linha, coluna por coluna, tá bom? Só mudando ali, né? A minha coluna vai ser sempre a E e eu vou mudar apenas a linha, ok? Depois, o que é que nós temos, né? Então, deixa eu colocar. Vou pôr esse aqui na linha de cima. Então, essas foram as fórmulas que nós utilizamos, tá bom? Para fazer essa atividade. Deixa eu pôr aqui uma bordinha para ficar mais fácil. Que a gente põe no meio, né? Então, essa aqui foi as fórmulas que nós utilizamos. Esse ponto eu só coloquei para mostrar para vocês, tá bom? Depois que nós fizemos ali o valor, né, de tudo, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos gerar o gráfico. Então, para inserir o gráfico, eu vou selecionar a coluna, né, a célula do gasto orçado, o valor, o gasto real, tá bom? Vou selecionar os valores, depois eu vou aqui, ó, inserir gráfico. Tá vendo o gráfico aqui? Ele já mostra o gráfico para ti. Eu vou usar o de base, aí você tem aqui as opções de usar. Eu vou usar esse aqui da coluna 3D, tá bom? Então, aí você só deixa ele embaixo ou do lado da sua atividade, tá bom? E aí, o nome dele dá um título, tá bom? É o cronograma. Então, vou dar esse título para mim. E aí, a minha atividade está pronta, tá bom? Então, eu vou lá em arquivo e vou salvar, né? Salvar. Ah, eu fazendo isso, eu salvei na atividade, tá bom? Mas vocês, quando forem fazer, coloquem como salvar como, escolham uma pasta, tá bom? Vou escolher aqui na minha área de trabalho, e aí eu ponho aqui aluno, então, do aluno, né, da aluna Márcia, tá bom? E aí vocês salvam. Então, aqui em cima já vai sair com o nome de vocês, fica mais fácil para vocês encontrarem no
computador, né, ou às vezes no celular mesmo que vocês fizeram, tá bom? Também dá para fazer essa atividade da mesma forma pelo celular, utilizando o Google Planilhas, tá bom? Também tem as mesmas funcionalidades. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me consultar, tá bom? Grande abraço para vocês, boa sorte na atividade. Até mais.